Recentemente, num tempo de mesa, de discipulado, a gente estava falando sobre o Evangelho e aí surgiu a seguinte frase: cara, eu não sabia fundamentar a minha fé. Eu não sabia quais eram os fundamentos do Evangelho que eu acreditava. E eu fiquei pensando quando eu vi aquela frase, eu falei assim, será que eu sei fundamentar a minha fé? E você? Sabe quais são os fundamentos da sua fé? E aí, por causa dessa mesa de discipulado, a gente decidiu fazer essa série de vídeos sobre os fundamentos da fé cristã. Ao longo dessa e das próximas semanas, a gente vai falar sobre esses temas que são a base da nossa fé, que servem de estrutura para aquilo que nós acreditamos. É claro, a fé é a certeza das coisas que não se veem, ok, mas você precisa ter uma base, uma estrutura para sua fé, para que ela resista diante do dia mal, para que ela resista diante de uma sociedade que é cada vez mais questionadora. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o primeiro fundamento, que é o Deus Trino, a Trindade. E esse tema é, sem dúvida, um dos mais complexos e profundos do pensamento cristão. Consiste em a gente entender que existe somente um Deus, e esse um Deus se apresenta na Trindade. Ele se revela de três formas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você precisa entender, antes de tudo, é que é apenas um Deus. Se apresenta de três formas e três manifestações diferentes. Para nós que vivemos nessa era de tempo e espaço limitados, é um pouco difícil entender realmente o que é a Trindade, essa revelação da Trindade. Mas essa é a natureza de Deus que se revela nas Escrituras. E essas três pessoas, o Deus Pai, Criador, o Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo, operam em unidade perfeita, operam em comunhão perfeita, realizando a vontade divina. Então tenta entrar nesse raciocínio. São três pessoas diferentes que operam em um só. Eu ouvi certa vez uma ilustração sobre isso, né? Um certo pastor foi indagado sobre a explicação da Trindade, e ele fala assim, ok, eu explico o que é a Trindade quando você me explicar como, se eu acender três velas em uma sala, essas velas emitem uma única luz. A pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo operam em unidade, em conjunto, como sendo um único Deus. Em Mateus 28:19, o próprio Jesus usa essa expressão falando das três pessoas quando ele manda a gente batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as três pessoas e como elas operam na história, para que a gente entenda essas manifestações e funções diferentes de cada uma dessas revelações e manifestações de Deus. O primeiro, Deus Pai, ele é o Criador de tudo, ele é infinito em amor e em bondade, e ele está sempre ativamente envolvido em nossas vidas. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, ele é o começo de tudo, ele é o fim de tudo. Tudo opera e tudo gira ao seu redor. Como eu falei, pra gente que vive nesse espaço-era limitados, é difícil a gente entender isso. Pra quem já viu a série Loki, tem uma cena que mostra as diferentes linhas do tempo e um ser superior observando aquelas linhas do tempo. E eu imagino dessa forma, sabe? Deus, ele opera num tempo e espaço diferente, e nós, como humanos limitados que somos, não conseguimos compreender o que isso significa. Ele é o criador de tudo aquilo que existe, seja as coisas que nós conhecemos e aquelas coisas que a gente não conhece, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. E acreditar na pessoa do Deus Pai nos faz ser filhos dele. A gente, quando entende que há um Pai, há um Criador, nós entendemos que nós somos filhos, nós não somos órfãos. E esse Deus Pai nos chama para um relacionamento. Ele criou o homem para se relacionar com ele. O pecado afasta o homem de Deus, e aí entra em ação o plano de redenção do Deus Pai, através do Deus Filho, Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade. Eu tô falando primeira, segunda e terceira, não como ordem de importância, tá? Falando na ordem que isso aparece pra gente nas Escrituras, embora Gênesis 1 vai dizer que o Espírito do Senhor já pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo apareceu lá atrás já, né? Mas o Deus Filho, Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele veio como homem e foi 100% homem. Ele viveu aqui em carne e osso. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre foi 100% Deus. Ele não perdeu a sua natureza divina, ele não perdeu a sua divindade em momento nenhum. Ele é a encarnação, ele é a imagem do Deus invisível, como Colossenses vai dizer, né? Ele revela o amor do Pai em carne e osso, traz a manifestação desse amor perfeito do Deus Pai na pessoa dele aqui na Terra. Ele encarnou o amor, a graça e a verdade do Pai, para que nós pudéssemos olhar para ele e contemplar a imagem desse Deus poderoso, desse Deus invisível. E através dele, vivendo como 100% homem, é possível que nós tenhamos hoje acesso ao Deus Pai novamente, porque Jesus Cristo é o plano perfeito de Deus.
Ele é o plano de redenção perfeito do Pai, o Cordeiro perfeito, como João Batista disse e apontou lá atrás. João 1 vai dizer que Jesus é o Verbo, ou seja, ele é a manifestação da palavra de Deus. E a palavra se fez carne. O movimento de Deus por nós encarnou em Jesus Cristo. Ele se esvaziou da sua glória, se esvaziou da sua posição para habitar em nosso meio. Como João vai dizer também, para tabernacular entre nós, para habitar entre nós. Torna possível novamente o acesso do homem a Deus. Colossenses 1, 15 e 16 vai dizer assim: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E Jesus Cristo falou aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para o Pai, para que o Pai enviasse alguém que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. De novo, não estou falando sobre ordem de importância. Estou falando sobre uma ordem de manifestação. O Espírito Santo é agora Deus habitando dentro de nós. O Espírito Santo é a presença ativa de Deus em nossas vidas todos os dias. Ele é quem nos capacita, nos guia, nos transforma, nos orienta. Certa vez eu ouvi o pastor falando algo muito interessante que eu fiquei pensando sobre isso. Imagina a gente chegar no céu e falar para Abraão, por exemplo: Abraão, como que foi ter encontros com a presença de Deus e ver a presença de Deus como você viu? E aí Abraão retorna a pergunta, né? Cara, e pra você, como foi ter o Espírito Santo dentro de você todos os dias? Percebe? A gente menospreza muito essa presença do Espírito Santo nos nossos dias, na nossa vida. Se a gente entendesse o quão valioso é esse presente de Deus para nós, agora a gente olha para dentro de nós e tem a presença do Espírito Santo. A gente olha para o nosso coração, para o nosso interior, pode ter a certeza, como filhos de Deus, de que o Espírito Santo habita em nós. É Ele que manifesta os seus dons em nós e a presença dele em nós gera frutos. O resultado dele em nós gera fruto. Você não precisa se esforçar de uma forma: eu preciso ter domínio próprio, eu preciso ser mais amoroso. Não, você gera esse fruto através de um relacionamento diário com Ele. A pessoa do Espírito Santo, manifestando a vontade original de Deus de ter relacionamento com o homem, está disponível a qualquer momento agora aí onde você está. Busque a presença dele, busque o relacionamento com ele. Ele não é uma força, o Espírito Santo não é uma fumaça, não é uma chama de fogo. O Espírito Santo não é somente falar em línguas estranhas. Não, o Espírito Santo é uma pessoa que está agora aí com você. Basta você abrir o seu coração e conversar e falar com ele. Como Jesus falou, o Pai enviaria o Consolador. E não somente no sentido de consolar quando a gente estiver triste, não. Mas o Consolador completo, na forma de nos orientar, na forma de nos guiar nesse caminho de comunhão com o Pai. Quando você entende que a Trindade é a representação de um único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que se manifesta hoje ainda dentro de nós, você passa a ter mais conhecimento e tira muita coisa que fica na sua cabeça, muita dúvida, para que você tenha um acesso ao Pai, um acesso livre, leve. O Espírito Santo, ele traz essa leveza para nós, para nos fazer viver em santidade, para nos ajudar a viver em santidade. Ele é quem nos orienta, nos consola, nos capacita para isso. Se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, te peço, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui embaixo se eu gostei, e não esquece de ativar as notificações, sabe por quê? Semana que vem tem mais um vídeo dessa série dos fundamentos da fé cristã. Então compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir e aprender sobre isso. Manda lá no grupo do WhatsApp pra galera assistir esse vídeo e entender a base daquilo que fundamenta a nossa fé. E esse vídeo fica por aqui. Te vejo no próximo vídeo.